Como é que é? Um pastor da CCB, Congregação Cristã do Brasil, pregou com base em uma folha em branco. É, meu amigo, é isso mesmo. Vou lhe mostrar isso aqui e vou lhe explicar que isso não é um caso isolado, mas é sim um reflexo do que as doutrinas erradas da CCB levam. Sim, a CCB é seita. É muito, não é muito seita, não é pouco não. Bora lá falar da loucura da folha em branco e do porquê CCB é seita. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu aqui, e para fazer este vídeo, ainda pedi auxílio do Eduardo Vasco. Sigam-no nas redes sociais. Ele era CCB, o pai dele era ancião, ficou lá acho que durante 23 anos. Me mandou vários documentos para confirmar. Eu vou mostrar alguns aqui, vai. E também perguntei para ele, olha, esse áudio é verdadeiro? É, tanto é que está até em páginas da CCB. E ele até me enviou aqui na própria página da CCB. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Vamos lá, meu Deus do céu. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo essa página em branco depois do livro do profeta Glória Malaquias. a Deus, aleluia, santo Como tu és. não está escrito nada, nós vamos Glória ficar a olhando Deus. para ela um Aleluia, minuto, tá bom? santo tu és. Olha isso aí, ó. Vamos pegar essa folha em branco aqui, que como não está escrito nada, vamos ficar olhando para ela um minuto. Isso aqui não é um acidente, é um reflexo das crenças deles, como eu já vou mostrar para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até aqui. Amém. Não vamos, mas nós passamos nas portas de alguns lugares, tem slide na parede, com texto, com explicação, com teorias, com estudos, com filosofias, com metodologias de ensino, com arqueologia. Aleluia! Não, Deus é assim, é assado, é cozido. O Espírito Santo é dessa medida, dessa forma. Aleluia! E alguns tentam explicar num slide, num letras humanas, o que é a pureza da excelência da graça. Olha o absurdo, ele tá brabo com o fato do slide. Tá vendo? Eles estão explicando com letras humanas, mas você também está explicando com o idioma humano. É uma linguagem humana. Agora, o slide é simplesmente um avanço da tecnologia. Simplesmente no passado, por exemplo, se escrevia na pedra, depois em papiro. E hoje a gente tem esses recursos, como por exemplo um slide. Mas olha o nível. Então é um repúdio pela tecnologia e mais do que isso, é um repúdio pelo estudo. Como ele diz, ó, tá vendo? Tem lá estudo. Onde já se viu isso? Tentando linguagem humana. Deus trouxe nós aqui dentro hoje para ver essa página em branco. Grandezas do Espírito Santo e a excelência das suas virtudes. Não se vive com teologias. A excelência da virtude de Deus não se vive não com se teologias. sente com estudos científicos. Demonstra com palavras de sabedoria humana. Aleluia, as grandezas e excelência do Espírito Santo. Não se demonstra com palavras de sabedoria humana. É óbvio que depende do que ele quer dizer, porque Paulo chega até a falar sobre isso. Mas quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está falando sobre a filosofia humana mesmo. Agora, a Bíblia, ela precisa ser explicada, a gente precisa estudá-la para então interpretá-la corretamente. Então aqui não há o problema, o repúdio em relação à sabedoria humana desse mundo, porque a Bíblia repudia. Então eles pegam isso, essas passagens bíblicas em que Paulo fala de fato sobre um repúdio em relação à sabedoria humana, e há um repúdio mesmo. E muitas igrejas de fato fazem isso. De fato, o tempo todo. Mas aí eles pegam isso e distorcem, levam para o mal, do tipo, olha, então não pode estudar. Estudar o texto bíblico é sabedoria humana. É um absurdo. Não se sente com carnalidade. Enfim, e por aí vai, né? Então, é um negócio assim... Vamos lá, tem slide, tentam explicar com letras humanas a excelência da graça divina, não se vive com teologia. A graça do Espírito Santo não se sente com a força da razão, ele disse ali também. Eu não sei se... Acho que é depois, logo em seguida ali, eu já cortei um pouco antes. Isso aqui é um acidente de percurso? Não é. Não é. Vamos lá. Pegue Judas, por exemplo. Imagine pegar Judas, o Iscariotes, e dizer com base nisso que Jesus é falso. Podemos pegar uma pessoa que é de uma denominação fazendo um absurdo e esse absurdo ser contrário àquilo que aquela denominação prega. Mas no caso aqui da CCB, o que esse pastor está fazendo, ele não está negando as doutrinas da CCB. Pelo contrário. Isso aqui é um reflexo do que eles creem, como eu vou mostrar para vocês, e do porquê que é uma seita. Não há dúvida. Não há dúvida de que é uma seita. Ela não é centrada na palavra de Deus.
A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. Grave isso aí, ó. Isso é a grande característica que marca uma seita. A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. A palavra de Deus não é a sua fonte última de autoridade. Pode até ter a Bíblia ali, mas ela não é a fonte última de autoridade, como, por exemplo, a Igreja Católica. Tem a Bíblia e acredita nela ainda e diz que toda ela é a palavra de Deus. Mesmo assim é uma seita. Por quê? Porque tem a tradição como fonte última de autoridade. Tem o papado, o magistério como fonte última de autoridade e não a palavra de Deus, mesmo dizendo que ela é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. A CCB, ela foi fundada por Luigi Franciscon. Ele teve contato com a missão pentecostal de Chicago, que tinha origem lá no movimento da Rua Azusa, que eles chamam de avivamento da Rua Azusa, de onde surge o movimento pentecostal e surge um monte de problema. A congregação é, portanto, sim, um movimento essencialmente pentecostal. E é algo que devemos sempre avaliar, a quantidade de problemas desses movimentos. Mas não é tema para hoje. Apesar, né, então, de eles se desassociarem de todas as denominações pentecostais, são um movimento pentecostal. Em 1903, lendo Colossenses 2,12, o fundador disse o seguinte, que ele ouviu Deus lhe dizendo para ser batizado, que ele deveria ser batizado por imersão. Por que eu conto esse detalhe? Aqui a gente nem está entrando num debate se é certo o batismo por imersão, aspersão. Mas a questão, ó, ele ouviu de Deus, teve uma revelação. Por que esse detalhe é importante? Porque aqui está o princípio norteador, o fundamento sobre o qual a CCB se firma. Revelações diretas. Novas revelações. Em 1980, em seu estatuto, se lia o seguinte: nós cremos na Bíblia inteira, na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, o atual estatuto declara o seguinte, artigo 19 e depois do 21 também. A congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundador da doutrina apostólica. Isso aqui eu tirei do próprio site da congregação. Essa frase aqui é importante. Está contida. A palavra de Deus está contida na Bíblia. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é diferente de afirmar que ela é a palavra de Deus. Se ela contém, significa que há palavra de Deus na Bíblia. Mas há também outra coisa. Há também palavra de homem. Então, se você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, aí ela não apenas contém. Toda ela é a palavra de Deus. Pronto, você não precisa de mais nada. Só isso aqui já define uma seita. Quem diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso já é seita, porque ao falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você também está dizendo que ela contém outra coisa. Então é diferente falar ela contém, de falar ela é a palavra de Deus, em toda ela. Em outras palavras, ao falar que contém a palavra de Deus, você está dizendo que ela tem erro. Ah, não foi isso que eles quiseram dizer. Aí eles podem vir com uma notinha depois dizendo, mudamos porque eles fazem isso. Fazem isso. Mas enfim, e você não sabe o significado histórico disso? Isso também já mostra uma inépcia muito grande. Não pode. Um pastor ele tem que saber. Vamos supor o seguinte, não, eu não sabia que era isso. Eu disse que contém no sentido de que ela é a palavra de Deus de capa a capa. Só de não saber disso, desse pano de fundo histórico, que as seitas, que as falsas igrejas usam essa palavra contém para dizer justamente isso, que ela não é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, isso já é um baita de um problema. Mas não, só isso aqui já é motivo suficiente para dizer que algo é uma seita. Falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Paulo disse em 1 Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. Cristo citou o Antigo Testamento e o chamou de palavra de Deus e disse que nem um i ou um tio da Bíblia vai cair por terra. Ou seja, nos mínimos detalhes, ela é a palavra de Deus, ela não contém apenas não, ela é a palavra de Deus. Agora vamos ao segundo problema, que evidencia que a CCB é uma seita também. A igreja é baseada em revelações, não na escritura. Na Assembleia dos Anciãos, eles falam anciães, né? De 1971 ficou estabelecido assim, ó, não é proibido estudar para atribuições seculares, como medicina, física, matemática, mas não pode estudar a palavra de Deus. E aí, o Eduardo me mandou aqui um documento, vou mostrar para vocês. Olha que coisa, isso aqui é de tópico 46, de 1971. Dá uma lidinha aí, ó. Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz, e o muito estudar, enfado é da carne. Não é proibido estudar, ou seja, coisas seculares. Nesta reunião é dado esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. A gente não pode, as outras coisas a gente pode estudar. Então, isso aqui é um documento oficial da CCB de 1971. E eu vi até que, agora circulou aí tem uma circular deles, dizendo, não, pode estudar sim e tal. E esse próprio irmão ainda me disse assim, Eduardo, né, que você tem até a dizer sobre isso. É igual a Venezuela.
né? Tem ditadura lá, mas aí a pessoa vem criticando e ele solta uma nota, olha, não somos ditadura. Ele falou a mesma coisa, porque é isso mesmo, tanto é que você vê aqui, acabei de mostrar para vocês aí um documento aí de 1971. Então, diante das críticas, eles vêm lá e mudam um pouquinho. Eles falam o seguinte, que eles devem chegar vazios para pregar. Estudou, aí é pão embolorado. Tipo lá do maná, lembra? Tem que ser um pão fresquinho, da hora. Essa é a expressão que eles usam. E a ideia é o seguinte, a Irmandade funciona assim, tem o culto lá, certo? Ninguém sabe quem vai pregar. Quer dizer, em tese, né? Porque sabe sim que tem os anciãos ali. A Irmandade deve clamar a Deus para revelar quem vai pregar, revelar qual texto vai ser pregado e o que vai ser pregado. E aí o outro grande problema, que constitui uma seita. Não pode ser questionado. Isso é um negócio assustador. Olha lá, um outro documento aqui deles, que o Eduardo me mandou. Vamos lá. Artigo 23. Há também grupos que depois do culto reúnem-se em casa para saberem se a palavra que foi pregada veio de Deus ou não. Esses grupos não percebem que estão sendo levados por espíritos estranhos, que vêm colocar malícia nos corações de irmãos, que dessa forma ficam sujeitos a perder a graça de Deus. Tá vendo? Tô vendo que tem gente aí, foi pregado algo lá no domingo. E aí tem gente que vai questionar se isso foi de Deus ou não. Tá errado, isso é espírito estranho, não pode questionar. É isso que eles estão dizendo. Não pode questionar. Isso é um absurdo. E tudo isso aqui, ó, é confirmado por esse evento aqui da Folha em Branco. A pregação da Folha em Branco é simplesmente o desdobramento da própria raiz da CCB. Uma igreja baseada em revelação, não na Bíblia. E olha que coisa. O que foi revelado tem que ser obedecido. Porque, claro, se é o Espírito Santo que deu aquela revelação no culto ali para o profeta, como que você vai rejeitar? Mas veja Paulo falando sobre a profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Como é que é? Julguem. Mas o que eu acabei de ler para vocês aqui, não pode julgar. Vamos lá. A Igreja Católica é seita porque tem outra fonte última de autoridade. Falei lá no começo, repito. Fonte última de autoridade. Ter outra fonte última de autoridade. Essa é a grande marca das seitas. No caso da Igreja Católica, é a tradição, o Papa, o magistério. Se você lê, e isso é assustador, você lê o Catecismo Católico, tá lá. A Bíblia é a palavra de Deus. E a declaração deles de fé é melhor do que a da CCB. Porque da CCB eles dizem, contém a palavra de Deus. A Igreja Católica não. É a palavra de Deus. Mas mesmo assim não adianta nada. Sabe por quê? Por quê? Porque para eles o que importa é a tradição. A tradição é o que determina o sentido do texto. Como disse Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, se os meus olhos virem preto, mas a igreja falar que é branco, então é branco. Então, nesse sentido, não interessa o que o texto diz. O que interessa é como a igreja interpreta. Ela tem autoridade para interpretar. Ela tem. Então, nesse sentido, é algo bem parecido com o que a gente vê aqui na CCB. Não pode estudar. Tem que ser a revelação direta que o profeta no culto dá. E ninguém pode questionar. Como ninguém pode questionar também a Igreja Católica. Não pode questionar. Por quê? Claro, porque se o magistério é infalível. Se o magistério é infalível, como é que você vai questionar a igreja? Não pode. Lembra daquele bispo, o padre, que falou assim, quando alguém vem e pergunta, padre, isso que você está falando aí, onde está na Bíblia? Pronto, você se tornou protestante, disse o padre. Porque não pode questionar. Na CCB tem a mesma ideia, não pode questionar. Por quê? A diferença é que, em relação à Igreja Católica, é através do magistério. Não pode questionar porque o magistério é infalível. E a Igreja CCB não pode questionar porque aquilo que foi falado ali no culto foi do Espírito Santo, certeza, então não pode questionar. Então tem o mesmo espírito da Igreja Católica, de seita. Não pode questionar. Desse modo, a fonte última de autoridade não é a Escritura. São os anciãos ali. É aquele profeta que teve a revelação ali. Então, olha que coisa complicada também na CCB, né? Ou melhor, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um outro relato da CCB, de um ex-CCB. Chegava a ouvir em reuniões ministeriais, por exemplo, de que a Bíblia ela é apenas auxiliar da revelação. E que, se tivermos que escolher entre a revelação e a Bíblia, nós devemos ficar com a revelação. Poxa vida. Isso eu gostaria de ressaltar que não é escrito, não é? Porque a tradição na congregação é uma tradição muito oral, sabe? A tradição oralizada, passada de pai para filho, de filho para netos, né? É assim porque nós aprendemos assim, porque os antigos nos ensinaram assim. Olha o que esse ex-CCB está dizendo. Ele é conhecido, eu não sei o nome dele, mas me falaram que ele é bem conhecido, esqueci o nome dele. Ele está dizendo o seguinte, que chegava em reunião e eles falavam, olha, a Bíblia é auxiliar, mas ela não é a fonte última de autoridade, não, é a revelação que está acima. E ele disse assim, isso não tem escrito, isso é transmitido por meio de tradição oral, que tem tudo a ver com eles, com a essência da CCB.
que é o quê? Revelação direta. Revelação direta. É o pão quentinho. Então, se é o pão quentinho, então tem tudo a ver com o DNA deles. Ó, não tem escrito ali, é uma tradição oral. Que dá a ideia de uma coisa mais viva, que tá vendo? Tá ali, ó, presente, é o pão quentinho. Então aqui você tá vendo aí um ex-CCB, um ex-ancião da CCB confirmando isso. Outra coisa bem complicada da CCB é diz que não tem pastor, diz não ser uma instituição. Entretanto, tem ancião, só muda o nome, mas tem uma liderança. E daí que você mudou o nome? Porque a ideia é essa, porque o único pastor é Jesus Cristo. E daí o nome que você usa, pastor ou ancião, se a função é a mesma? Tá liderando a igreja? Tá liderando, claro que tá liderando. Quem fez as confissões? Quem fez as declarações, melhor dizendo? Enfim, então eles se dizem contrários às denominações, porque elas são fruto do homem, eles não, mas eles são uma instituição, tanto que no próprio Estatuto, artigo 1, parágrafo 1º, lemos: a Congregação Cristã do Brasil tem a sua personalidade jurídica amparada nos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, no Código Civil Brasileiro e legislação pertinente. Ora, isso aqui é uma instituição. Veja a contradição presente no seu próprio artigo. É isso. Outra coisa, eles dizem que não tem hierarquia, mas tem que respeitar o ancião. Vê lá, artigo 17. Sendo a Congregação Cristã no Brasil uma comunidade religiosa de doutrina apostólica fundamentada na Bíblia Sagrada, nela não existe hierarquia. Entretanto, é respeitada a antiguidade entre os membros do ministério. Honrada sempre a guia do Espírito Santo, observado o ensinamento apostólico de que aqueles que governam bem com respeito à palavra e à doutrina sejam tidos em duplicada honra. Você percebe uma coisa aqui? Olha o tamanho do absurdo. Não tem hierarquia. Ó, mas aqueles mais velhos devem ser respeitados, porque eles governam. Tem governo como em qualquer lugar. A diferença é que, como não tem o nome pastor, pronto. Né? É um absurdo. E tem a questão também, né? Acho que lá os pastores não recebem salário. Paulo defendeu isso. Então, eu não recebo salário da minha igreja, mas é correto. Os pastores na nossa igreja recebem. Eu não recebo por opção minha. Mas não é errado. Paulo defendeu em Coríntios o direito do pastor receber salário. Ok. E tem outros problemas também. A questão, adultério não tem perdão, você imagina? Então, Davi foi para o inferno. Olha que loucura. Olha que doideira. Mas esses ainda são problemas horríveis e grandes, mas infinitamente menores do que o maior de todos. A revelação direta como fonte última de autoridade, que no final das contas são os anciãos ali como fonte última de autoridade. É isso. Então a CCB ela tem uma raiz. A ideia de não ser uma obra humana. A ideia, ela é correta, mas ela foi distorcida na CCB. Por que a ideia da revelação direta? Para não ser obra humana. Por que não ter pastor? Porque se tiver, é obra de homens. Por que não é uma instituição? Porque se for, é obra humana. Percebe então que tem isso ali como a raiz? E que é uma raiz, é correta, mas eles levam para o lado errado. Ou seja, a CCB pega algo que é dito na Bíblia e distorce. Deixa eu me dar um exemplo. Lembra do fogo estranho oferecido pelos filhos de Arão, os sacerdotes, os filhos de Arão? Eles foram mortos por oferecerem fogo estranho. O que seria isso? O que tudo indica é: o altar havia acabado de ser consagrado e foi aceso com fogo que veio do céu. Fogo de Deus, ou seja. É Deus quem sustenta a sua obra. A obra tem que ser sustentada pelo poder de Deus. É isso que essa história está mostrando. E o texto diz que esse altar não se apagaria. Os filhos de Arão pegaram seus incensários e foram levar fogo estranho que Deus não ordenara. É exatamente assim que o texto diz. Com base no contexto, o que significa isso? Fogo estranho que Deus não ordenara. Com base no contexto, o que parece é o seguinte: esse fogo era estranho porque não era o fogo do altar, o fogo que tinha vindo diretamente de Deus. Ou seja, eles deveriam pegar, para acender os seus incensários, aquele fogo do altar, o fogo que veio de Deus, porque era um fogo produzido por Deus. Mas eles pegaram um fogo que eles mesmos produziram. O que essa história então nos ensina? Que a obra de Deus não é feita pela sabedoria humana, nem na força humana, mas no poder do Espírito Santo. E é isso que a CCB se propõe a fazer, mas acaba fazendo justamente o contrário por conta de todas as suas práticas, ao negar o estudo da Bíblia, ao basear o seu culto e suas práticas em revelações diretas inquestionáveis. Eles acabam por ser o que eles repudiam: uma obra de homens. Uma obra de homens. Que define que algo é obra humana não é o título de pastor, não é o fato de uma igreja ser uma instituição reconhecida juridicamente. Algo que a CCB também é, mas é estar fundamentada em outra coisa que não na palavra de Deus. Ao rejeitar o estudo, ao pregar sobre uma folha em branco, apesar do emocionalismo, o que temos ali é justamente o que eles mais repudiam: obra de homens. Porque quando você lê o texto, você medita no texto, então você traz aquilo que o autor realmente quis dizer. Agora, quando você dá ao texto o sentido que você quiser, que eles dizem que é do Espírito Santo, aí
a sua igreja não está baseada na palavra de fato, está baseada nesse emocionalismo. O texto tem um sentido que o Espírito Santo falar ali, ninguém pode questionar. Mas não é assim. O que os reformadores afirmaram? O texto tem um sentido, nós devemos então estudá-lo, entendê-lo em seu contexto gramatical, sintático e histórico, para entender o que o autor quis dizer. Então, por isso que é fundamental o estudo, para entender o que de fato o autor quis dizer. Fazendo isso e interpretando de modo correto, aí você tem a palavra de Deus. Agora eu concordo. A CCB fala da sabedoria humana que se infiltra nas igrejas. É verdade. Por exemplo, psicologia. A gente tem vários exemplos ao longo da história da igreja. Agostinho foi influenciado por Platão. Tomás de Aquino por Aristóteles e inseriram coisas anticristãs. Tá certo então isso. O problema é que eles distorcem a ideia bíblica, do repúdio bíblico da sabedoria humana, como Paulo lá em Corinto fala que Deus repudiou a sabedoria humana. Ela é loucura. Eles, achando-se sábios, tornaram-se loucos. É verdade isso. Mas ao fazerem o que eles fazem, a CCB acaba justamente praticando o que repudia, estabelecendo uma obra baseada na palavra de homens, no emocionalismo. Aquilo que eles dizem ali que é a palavra de Deus, mas não é. É de fato o estudo da Escritura, a interpretação correta, que nos leva a entender o que o texto quer dizer, aí de fato é Deus falando conosco. Por isso que é fundamental o estudo. Por isso que Paulo falou, traga-me os livros. Lembra? Deixei a capa e deixei os livros, mas eles repudiam isso. Paulo falou, tragam-me os livros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.